Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, estamos no dia 30 de maio, uma segunda-feira, com tempo muito nebuloso aqui no sul. Uma nova frente fria está chegando. Inclusive, por conta das chuvas do final de semana, eu adiei a minha ida para São Paulo para tomar aquela cerveja vencida do meu cunhado, que ele deixa vencer a cerveja, eu tenho que ir lá regular o estoque, né? Mas vamos lá. Antes de entrar no quadro que vem por aí, quando nós antecipamos os principais fatos que vão acontecer, pelo menos em termos de economia, no decorrer da semana, alguma coisa em termos de cultura e política, eventualmente, mas essa semana não é o caso, vamos ver o que está acontecendo, o que está rolando nessa segunda-feira. O principal indicador que foi divulgado é o IGPM de maio, aquele assustador índice que corrige os aluguéis. Ele mede a inflação tanto de preços por atacado como de preços ao consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, entre o dia 11 do mês anterior, então abril, até o dia 10 desse mês. E o que aconteceu, gente? O IGPM despencou, confirmando o recuo da inflação que nós já tínhamos olhado no IPCA 15. Olha só, no mês passado, em abril, a alta foi de 1,41%. Fechou agora, em maio, 0,52%. Lógico, está ainda um pouco longe do ideal, não é tão longe assim, mas já mostra sinais de um forte recuo da inflação. E vamos lembrar o que eu falei há alguns segundos atrás. Esse índice ele é dividido em duas grandes partes. Primeiro, o índice de preço ao consumidor, que é o que a gente consome no dia a dia, e o índice de preço por atacado, ou seja, o que as indústrias e os grandes atacadistas compram no seu dia a dia. Olha só que interessante, na parte de preços por atacado, a variação foi 0,45%, frente a 1,45% em abril. O que determinou essa queda? Em primeiro lugar, a valorização do real nas últimas semanas, fazendo aquele movimento de que, quando a nossa moeda se valoriza, fica mais barato comprar, mais barato importar. E em segundo lugar, também foi uma estabilidade no preço dos combustíveis, especialmente do óleo diesel. E o preço do petróleo, pessoal, é algo que realmente vai entrar em termos prioritários no nosso radar nos próximos dias. Olha só, a semana passada eu havia mais ou menos visto que o preço do nosso ouro negro havia mais ou menos se estabilizado entre 100 e 110 dólares barril. Nos últimos dias houve um avanço meio atípico do valor da commodity. Hoje deve estar fechando no mercado internacional o petróleo Brent a 117 dólares e 69 centavos, uma alta em torno de 2%, e isso sim reforça as pressões da própria Petrobras para aumentar o preço do diesel e da gasolina aqui no nosso mercado interno. E, evidentemente, isso aí vai impulsionar a inflação, é uma coisa natural. Vamos prestar atenção nesse movimento e, em paralelo, como contraposição a essa alta do petróleo, a questão da continuidade da valorização do real. Hoje a paridade entre dólar e real fechou a R$ 4,75, uma alta em relação à sexta-feira, mas a meu ver a tendência é que essa paridade caia para aquele valor perto de 4,60. O que pode botar contra isso? Algum fator, algum elemento excepcional na já instável economia e geopolítica mundial. E em termos de preço ao consumidor, temos algumas novidades boas. Por exemplo, o custo da habitação, segundo a Fundação Getúlio Vargas, caiu 2,57% por conta do barateamento da energia elétrica. Setor de transportes, de 2,94% em abril para 1,2% em maio. Alimentação, também uma inflação menor, de 1,82% para 0,87%. Comunicação, que não teve variação em abril, caiu 0,23% em maio. Despesas diversas, de 0,84% para 0,62%. E finalmente vestuário, cuja alta de preços continua realmente intensa, foi de 1,23% em abril para 1,20%, caiu 0,03 pontos percentuais
agora em maio. Ou seja, gente, dentro do aparente caos que nós estamos vivendo no âmbito global, que influencia a inflação brasileira e a inflação global, inclusive na Inglaterra, a inflação de alimentos está muito alta, as pessoas estão buscando subsídios para consumir alimento, por exemplo, a coisa parece que está se acalmando dentro desse caos, vamos falar assim. E um caos, a gente não sabe o que vai acontecer. As instabilidades que nós temos, tanto ao nível global, até em certo ponto ao nível brasileiro, estão ainda muito dependentes de decisões individuais. Vá lá que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, resolva intensificar o ataque à Ucrânia ou fazer alguma coisa mais perigosa, ou então desistir dessa besteira de guerra. Isso influencia, sim, inicialmente de maneira caótica, qualquer movimento de preços de commodities no âmbito global. Lógico que depois as coisas acabam se ajustando, como diz aquele velho ditado, aquela velha parábola, as melancias se ajeitam no andar da carruagem, mas isso vai demorar um tempo. Primeiros momentos de uma mudança no critério de estabilidade ou no próprio caos, sempre há excesso de especulação, porque as pessoas normalmente em mudanças meio radicais, meio abruptas, entram num certo pânico para tomar decisões, e isso só vai se ajustar ao longo das primeiras semanas ou até meses depois do fato ocorrido. Então, repetindo, se não ocorrer nada de instável, mesmo nesse caos que nós estamos vivendo, a tendência é sim que a inflação brasileira continue sua rota de queda em patamares próximos a 0,5% e 0,3% ao mês. E aí, iniciando agora o quadro que vem por aí, na terça-feira, em primeiro lugar, vai sair a relação da dívida do Brasil em relação ao PIB, dívida interna do país. Esse indicador é muito importante, pessoal, porque ele mede exatamente o grau de endividamento do setor público nacional. O que vem acontecendo nos últimos meses que é muito bom? Em dezembro, nós fechamos o ano com uma dívida de 81,1% em relação ao PIB. Já em março, houve uma queda para 78,5%. Ou seja, querendo ou não, gostando ou não, conforme a posição política de cada um, o endividamento do governo federal brasileiro está diminuindo. Tendência agora para o indicador que vai sair com referência a abril. Acho que dos 78,5% de março, deve cair pelo menos para 78%, porque nós estamos observando ainda uma continuidade no aumento da receita pública, em termos reais, e pela disciplina adotada pelo Ministério da Economia, a expectativa é sim que o endividamento brasileiro continue caindo dessa maneira moderada, o que é muito bom. Também amanhã, pessoal, vai sair pelo IBGE a taxa de desocupação ou taxa de desemprego, como eu costumo falar. O último dado que nós temos é referente a março, o desemprego no Brasil foi de 11,1%, mantendo uma estabilidade frente a fevereiro. Agora, para abril, a aposta dos principais analistas de plantão é uma alta do desemprego. Mas, como eu falei, esse pessoal ele vê essa questão a partir do estômago. Eu enxergo de outra maneira. Eu estou vendo dois movimentos positivos e um movimento negativo para determinar a empregabilidade brasileira agora no mês de abril. As duas questões positivas quais são? A primeira questão positiva é que amanhã também saem os dados da CAGED e deve confirmar uma alta no emprego de pelo menos 150 mil vagas a mais ou menos o que aconteceu lá em março. E o segundo fator, pessoal, é que em vários locais do nosso Brasil dá para observar um crescimento do trabalho por conta própria. Isso aí está virando uma coisa mais estrutural do que nós imaginávamos. Então, muitas das pessoas que se acostumaram a uma vida no mercado de trabalho, do emprego, agora estão mudando um pouco de estratégia e procurando serem protagonistas do seu próprio trabalho, do seu próprio empreendedorismo. Isso é uma coisa boa. E pelo lado negativo, que pode prejudicar o indicador melhor, eu repito,
a alta da taxa da Selic, que foi a 12,75%. Em abril não estava isso, estava 11,75%, mas já é um percentual muito elevado de juros. Então, a tendência inercial é que o desemprego caia um pouquinho, não muito. Mas se nós tivermos o impacto dos juros naquele cavalo de pau na economia que eu previ alguns meses atrás, que pode acontecer, não quer dizer que vá acontecer, aí sim pode haver uma pequena reversão na taxa de desemprego, mas perto da estabilidade, não vai alterar muito, não, pelo menos nesse curtíssimo prazo. Na quarta-feira, na minha avaliação, o principal indicador vai ser a balança comercial brasileira, ou seja, o resultado da subtração das exportações pelas importações. Os meses anteriores, predominantemente, o Brasil teve superávit comercial e superávit bastante bons. Por exemplo, em fevereiro foi 4 bilhões de dólares, março foi 7,4 bilhões e abril 8,15 bilhões. E agora em maio eu tenho praticamente certeza que o superávit vai ser mantido. Talvez não de 8,15 bilhões de dólares, eu diminuiria um pouco esse valor para ficar em torno de 7 bilhões, 7 bilhões e meio, em função de um contexto global onde o mercado internacional ficou, diríamos assim, um pouquinho mais difícil por conta das tensões geopolíticas que estão ocorrendo no mundo. E isso sim afeta o comércio internacional, especialmente na área de energéticos e alimentação, onde o Brasil tem enorme sensibilidade. E na quinta-feira, e aí nós vamos fazer um fora de curva especial, acredito, vai sair o resultado do primeiro trimestre do PIB brasileiro, janeiro, fevereiro e março. Comparação com o trimestre anterior e o mais importante, sem essa coisa de sazonalidade, a comparação com o primeiro trimestre do ano passado. A maior parte dos institutos que preveem o futuro falavam que o PIB brasileiro iria já para uma recessão agora no primeiro trimestre. Evidentemente, quando os resultados vão chegando, eles vão mudando de ideia. Por outro lado, o Eduardo Starosta, aqui do Fora de Curva, vem falando que o primeiro trimestre ainda vai ser um período de bons resultados para a economia nacional. E eu vou arriscar um palpite na qual o resultado de crescimento do PIB no primeiro trimestre vai superar 1,5%. E por que eu falo isso? Apesar de algumas dificuldades na indústria, eu estou observando um setor de serviços muito mais dinâmico, ainda se recuperando da recessão da pandemia. E acredito eu, isso aí vai fazer muita diferença na contabilização do que se chama de contas nacionais, que é o PIB, Produto Interno Bruto, agora no primeiro trimestre. Consumo das famílias deve crescer. A minha curiosidade vai ser a seguinte nessa análise do PIB do primeiro trimestre. Não o resultado em si, se vai crescer ou vai cair, acho que vai crescer, como eu falei, mas sim a taxa de investimento no país, que eles chamam de formação bruta do capital. Esse indicador ele vai definir o que vai acontecer daqui para o futuro. Se essa formação bruta do capital cair, quer dizer que a taxa de investimento está caindo, nós temos problemas à frente. Se mantiver nos patamares que finalizou 2021, tudo bem. Mas o que eu vejo, gente? Com a Selic alta, é muito provável que haja uma queda nesse indicador, porque com o mercado financeiro remunerando bem, muitas pessoas desistem dos seus planos de investir no processo produtivo para deixar o dinheirinho lá rendendo nas aplicações financeiras, que é muito mais confortável, incomoda menos e dá rendimento mais seguro. Apesar disso, ser terrível para uma economia como a brasileira que precisa investir. E finalmente, na sexta-feira, nós vamos ter a divulgação por parte do IBGE da produção industrial de abril. Há uma expectativa de um pequeno crescimento, mas dessa vez sinto muito. Eu vou ficar quietinho. Eu acho que nós não temos base ainda para prever o que pode acontecer em termos da produção industrial brasileira. Por que eu me mantenho nessa posição, diríamos assim, conservadora? Por algo que eu já venho insistindo muitas vezes, já falei até no Fora de Curva de hoje. O impacto da alta dos juros da Selic sobre a intenção das pessoas e das empresas continuarem investindo, continuarem consumindo. Isso afeta diretamente a produção industrial e,
Como eu falei, chega um momento em que as pessoas dizem basta, a esses juros eu não vou mais comprar, eu não vou mais investir, eu vou economizar porque está valendo a pena. Se chegou nesse momento, então a produção industrial brasileira até pode cair, contrariando as expectativas. Se não chegou, evidentemente deve crescer sim 0,3 a 0,5% em relação ao mês anterior. Mas, como eu falei, esse palpite eu não vou arriscar porque eu não tenho segurança. Os dados, na verdade, não mostram uma segurança, uma solidez que nos permitam fazer uma projeção responsável. E agora, gente, para finalizar o Fora de Curva dessa segunda-feira, tem alguns momentos, pessoal, que nós temos que dar uma relaxada no ambiente estressado de trabalho, até na própria casa, quando a natureza nos chama para ir lá para o trono, não é? E eu vou dizer para vocês, aquele é o momento que nós estamos sozinhos, com a nossa individualidade, e muitas pessoas aproveitam aqueles minutinhos esperando que saiam as porcarias do dia anterior, do mesmo dia, conforme a velocidade da digestão de cada um, pegam o seu celular e começam a brincar. E foi isso exatamente que aconteceu lá na Malásia. Um rapaz dos seus 28 anos foi lá no toalete, sentou, chegou, não, agora esse tempo é meu. Deixa eu relaxar aqui, enquanto a natureza faz seu trabalho, e vou pegar um joguinho no celular e brincar com esse joguinho. E ele estava brincando quando, sem mais nem menos, sentiu uma facada no seu traseiro. Deu um salto do trono, foi olhar, o que está acontecendo aí? Tinha uma cobra python dentro do vaso. Você sabe que a cobra python é a maior serpente do mundo. Lógico que aquela devia ser uma filhote, mas tem uma presa bastante afiada, ainda bem que não é venenosa, e o rapaz foi mordido no traseiro exatamente naquele momento de paz onde estava jogando seu joguinho. Então, gente, mesmo na casinha, como se falava antigamente, tome muito cuidado no seu relaxamento para liberar as porcarias que você consome durante o dia. Se nós temos uma expectativa assim do que a gente vai entregar ralo abaixo, a partir de agora é um grande mistério o que vem ralo acima. Tome cuidado. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se for esse o caso, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção. Até breve. Um forte abraço em cada um de vocês. Tchau.